Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 7 de agosto, quarta-feira. Deus te abençoe. Vamos ler aqui juntos Jeremias 35:13. Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém nestes termos: porventura jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra? Indaga o Senhor. É Deus orientando Jeremias para mais uma vez advertir o povo de Judá, portanto o povo de Jerusalém, a se arrependerem dos seus pecados e a obedecerem os mandamentos do Senhor. O profeta Jeremias, aqui, orientado por Deus, convida os recabitas. Esse é o contexto. E eles estão juntos em um espaço e a orientação divina era servir o que a gente chamou de rodada, né? Uma rodada de vinho. E, enfim, colocaram os utensílios e serviram o vinho. E Jeremias é aqui, entre aspas, um ato profético, uma atitude profética, ou seja, é uma ação do profeta Jeremias para ensinar algo para Jerusalém, para o povo de Judá, e nos ensina hoje, né? Não estamos fora deste aprendizado. E aí ele serve o vinho e os recabitas, de forma educada, disseram: a gente agradece, mas eu estou falando com as minhas palavras. Agradece, mas a gente não vai beber porque a gente segue uma orientação do nosso pai e o nosso antecessor, nosso ancestral, o Jonadab, e o nosso pai é, 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 nos disse, né, para que a gente não bebesse vinho, né, e para a gente não construir casa, para a gente não semear, não plantar, não possuir vinhas e, né, uma coisa positiva, habitar em tendas. Então, 4 coisas que eles não podiam fazer e uma para fazer, que era habitar em tendas. Repito, não beber vinho, não construir casa, não semear, não plantar, não possuir vinhas. Então são 5 coisas que era para não fazer. E uma para fazer: habitar em tendas. Esse povo aqui, essa família, digamos assim, eles têm assim uma característica, acho que se eles estivessem no Novo Testamento, a gente diria ascética, né? O ascetismo, ele tinha essa característica de pessoas que não podiam fazer determinadas coisas, entre elas beber vinho. O ascético não podia comer a maioria das comidas, tinha uma regra de jejum mais do que os demais, né? Muito mais, era desse jeito. Então tinha essa característica ascética. Essa família, na verdade, ela está mais próxima, não do ascetismo que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, mas eles estão mais próximos daqueles votos de devoção a Deus do nazireado. Não sei se estou falando correto, viu, gente? Eu sempre erro essa palavra. Assim como Sansão. Lembra o que o anjo disse para os pais de Sansão? Que ele seria nazireu, né? Não beberia vinho, etc, etc. Não tocaria em defunto, e enfim. Então, eles estão entre essas duas possibilidades. Eles têm uma característica. E é interessante que eles são nômades ou peregrinos, como queira chamar. Porque eles não constroem, habitam em tendas, então eles... E aí,
a notícia de que os caldeus vão invadir, eles migraram, talvez contra a vontade, possivelmente, vieram para Jerusalém, né, aonde está o Jeremias. E estão lá habitando nas suas tendas por causa da invasão dos caldeus que está para acontecer. E eles estão ali, mas eles não são iguais àquela população, àquela geração que estão ali em Jerusalém. Eles têm esse cuidado, eles são resignados, eles são obedientes. E o que o Jeremias está nos ensinando aqui é o que Deus passa a dizer. Tomou o recabita como os recabitas como um exemplo positivo, como um exemplo a ser seguido. E os argumentos de Deus que nos importa a gente pensar neles hoje é quando Deus diz. Primeira coisa que Deus diz é o verso que a gente leu. Porventura jamais ireis aprender a lição, né? Que lição que os recabitas estão ensinando? Obediência. Deus está dizendo, vocês não vão aprender a lição e obedecer a minha palavra? É uma pergunta que Deus faz. Vocês não vão aprender a lição? Então, a nossa vida, Jerusalém precisava saber disso, mas nós também precisamos pensar se a gente vai ou não vai aprender a lição, né? Vai ou não vai obedecer, né? Aí Deus continua é, a argumentar a partir do exemplo dos recabitas. O Jonadab, ele está falando, deu uma ordem e uma única vez, né? Uma orientação. E simplesmente eles obedeceram à determinação desse antepassado. Veja que eles não estavam debaixo de ameaça de juízo, eles não estavam, quando receberam essa ordem, no passado deles, eles não estavam debaixo da iminência de uma invasão de um exército inimigo, estrangeiro, eles não estavam debaixo de palavra profética, de exortação, sendo chamados à atenção de tudo quanto é forma, porque Jeremias fez as suas pregações e as suas profecias de tudo quanto foi forma, usou tudo quanto foi ato profético, metáfora, palavras, de tudo. Eles não estão, né? Eles não estão, como diz aqui, o próprio Deus diz, o verso 15, do mesmo modo, insistentemente vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas. Quer dizer que não foi só Jeremias, tiveram outros, né? Ao longo da história de Israel tiveram outros profetas. A família de Recabe, né? De Jonadab, Recabe, Jonadab, os recabitas. Os recabitas aqui não foi um monte de profetas falando em nome do Senhor para eles obedecerem. Percebe que a sensibilidade e a, entre aspas, facilidade para obedecer, ela veio a partir de uma única orientação num ambiente familiar, né? E eles obedeceram. E Israel? Israel, Deus está dizendo o tempo todo que o castigo vai chegar, eles não estão dando ouvidos. A iminência, os rumores, a consciência de que ia acontecer estão ali presentes. A sequência de profetas que vêm falando as mesmas coisas, né? A mesma a, a demoestação, convertei-vos, cada um do seu caminho, corrigi vossas ações, não caminhai atrás das divindades. O problema deles também era a idolatria. Deus está dizendo,
Os recabitas não ouviram nada disso, não precisou de nada disso. Então, esta sensibilidade é muito impressionante. O profeta Isaías uma vez disse no seu livro que eh, o jumento e o boi, eles encontram o caminho de casa, digamos assim, né? Eles encontram a sua manjedoura, eles voltam para dormir. Mas Israel não entende nada. Percebe que, em termos de sensibilidade, Deus já disse que animais eram mais sensíveis que esta geração. Deus está dizendo que os recabitas, sem toda essa estrutura, né, de juízo, de profetas e enfim, de recomendações, não tinham nada disso. Mas havia o quê? Uma sensibilidade em ouvir. Então Deus já fez essas comparações muitas vezes. Já disse que o coração deles era de pedra. Deus já disse que as cerviz deles eram duras porque eles não se inclinavam. Deus já disse uma série de coisas. Mas Deus o tempo todo está chamando para a conversão. Mas volta, Israel, volta para mim. Deus o tempo todo está avisando, está recomendando, e essa é mais uma ocasião, né? O que falta aqui é essa falta de sensibilidade. A gente precisa ser flexível, eu, você, amolecido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, flexível, sensível, para quando o Espírito Santo falar, que ele precisa falar uma vez só, e a gente já saiba o caminho e a lição aprendida. Precisamos demonstrar a lição aprendida. Precisamos testemunhar de que estamos obedecendo. Aquela família cumpriu o mandamento do pai, né? Ah, mas Deus está dizendo, mas o meu povo preferiu. Essa palavra, para mim, é um chute na canela. Meu povo preferiu não me obedecer. Então, obedecer ou não obedecer está na decisão das pessoas. Os recabitas decidiram, nós vamos obedecer. Pronto. Os anos se passaram, eles estão obedecendo. E Deus está dizendo, o meu povo preferiu não me obedecer. E essa pergunta tem que ser feita para mim, para você. Quais têm sido as nossas preferências? Porque no fundo, a questão de obediência é uma questão de decisão. E a decisão, ela tem a ver com prioridades que nos apegamos. Então, acaba sendo preferências. Então, há quem prefira, não estou acusando ninguém, mas há quem prefira satisfazer o desejo da sua própria carne. Há quem prefira viver à margem. Há quem prefira viver correndo riscos espirituais. Há quem prefira, e por aí vai, né? Então, é uma questão de decisão, de obediência, mas também de preferência, né? Então, Deus reafirmou a desgraça que viria sobre Jerusalém e trouxe para os recabitas uma palavra de bênção, né? Que era para eles. E, e fica a lição para nós, né? Será que Deus precisa falar muitas vezes? Será que a gente, eu, você, para obedecermos a Deus, precisamos estar debaixo de pressão, debaixo de ameaça, debaixo de iminente castigo? Será, eu estou falando com todo respeito, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Será que a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus rouco de tanto falar com a gente? É óbvio que o Espírito de Deus não fica rouco, né? Isso não existe. Eu estou dizendo, será que ele precisa falar, falar, falar para alcançar a nossa sensibilidade e para
trabalhar na nossa preferência. Deus te abençoe. Vamos terminar lembrando as palavras de Davi, pedindo a Deus que lhe dê um coração puro e um espírito reto. No que diz respeito ao espírito reto, é o desejo de obedecer, é a sensibilidade para obedecer, é a preferência entre uma palavra dada por Deus e qualquer outra possibilidade. A gente prefere ficar com Deus e com a sua palavra. Que Deus te abençoe a pensar nestas coisas e fique esse exemplo dessa família. É um exemplo para mim e para você. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por esse dia de vida. Dá a tua bênção a todos os meus irmãos. Dá-nos um coração puro, um espírito reto. Dá-nos, ó Senhor, que o Senhor seja a nossa preferência, que a tua palavra esteja no nosso coração. Nos ajude, Senhor, a te obedecer. Oramos no nome de Jesus. Amém.